Olá, pessoal! Hoje nós vamos entender como está a situação contemporânea dos povos indígenas. Sejam bem-vindos. Bom, nós vamos começar a falar sobre a garantia de direitos e é importante a gente esclarecer uma definição que eu uso o tempo todo. Nós, educadores principalmente, não usamos mais a palavra índio, mas sim a denominação indígena. Por quê? Porque a palavra índio, não que ela seja errada, né? No sentido gramatical, no sentido do léxico, mas ela adquiriu uma carga bastante pejorativa ao longo da nossa história, né? E também uma carga caricatural, né? Algumas pessoas usam de uma forma ruim, de uma forma debochada. Então, como a gente pretende, tanto aqui nessa aula como em todas as outras que a gente fala a respeito da cultura indígena, demonstrar todo o nosso respeito por eles, eu prefiro não usar essa palavra, tá bom? Então, os indígenas são povos nativos do território nacional e que vivem aqui há milênios, né? Calcula-se que 12 mil anos antes da chegada dos portugueses em 1500 já viviam povos, várias organizações de povos indígenas aqui, não só na parte que hoje é o Brasil, mas em todas as três Américas, tá? Esses povos, eles têm sua própria terra, sua própria cultura, sua própria língua, religião, tradições, costumes, e eles lutam para transmitir tudo isso para os seus descendentes. Então, dentro do termo indígena no Brasil, existe uma grande variedade cultural, religiosa, linguística e territorial. Eles não são todos iguais, tá? Eles não falam todos a mesma língua, eles não têm todos os mesmos costumes e assim por diante. Eles são também diferentes entre si, como a gente vai ver aqui na aula. Apesar de todos os reveses históricos, esses grupos étnicos estão se fortalecendo na defesa de sua cultura, dos seus direitos, das suas terras e da sua preservação. Isso vem em crescente no Brasil, graças também à participação popular das entidades civis, né, que desde 1970 elas têm ajudado os indígenas a lutar pelos seus direitos. A primeira grande vitória veio, inclusive, com a Constituição Federal de 1988, que garantiu direitos aos povos indígenas, reconheceu esses direitos, principalmente as terras, né? E além da demarcação de terras, eles passaram a receber também escolas bilíngues para alfabetização. Isso significa, gente, que as crianças indígenas são alfabetizadas primeiro na língua nativa delas, né? Por exemplo, o tupi, e logo em seguida ou paralelamente em língua portuguesa, mas a língua portuguesa não é a língua principal, que a gente chama de língua materna, né? E também não é imposta, tá? É como a gente aprendeu inglês, tá bom? Então, essas escolas vão lá alfabetizar essas crianças na língua materna delas, também oferece a educação básica completa, postos de saúde e projetos sociais e de desenvolvimento sustentável, né, entre outras coisas. Então, a Constituição ela passa a garantir que as necessidades mais urgentes dos indígenas sejam supridas e que também o bem-estar deles seja garantido, assim como a segurança deles. Então, amplia-se a Carta de Direitos dos Povos Indígenas a partir de 1988. Além da educação, a tecnologia também tem sido garantida pelo poder público em boa parte das aldeias indígenas. É lógico que é uma aquisição lenta, né? Não atende a todos, mas muitos já estão podendo usufruir. A gente precisa lembrar que antes da chegada da internet, que é um meio de comunicação mais recente, os indígenas já usavam outros meios, né, tecnológicos para se comunicarem entre si ou com os povos brasileiros. O rádio, a televisão era um meio de entretenimento. Eles também tinham acesso ao correio através das cartas, né? O telefone, muitas aldeias tinham telefone, mas hoje a internet ela tende a substituir, né, esses recursos
E ela serve também para a educação das crianças. Como a gente pode ver aí na foto, as crianças indígenas mexendo no computador, e nesse link aí, né, fala sobre a tecnologia na aldeia indígena, que é do Jornal do Tocantins, inclusive essa aldeia lá no Tocantins, como essas aldeias têm recebido a internet, como elas têm usado essa internet para promover a própria cultura e também para promover a educação entre as suas crianças e adolescentes, e até adultos também, né, através da EJA. Então, a troca de informações entre eles passa a ser feita através da internet. Eles também podem se comunicar conosco, né, os cidadãos brasileiros, para comercializar, para adquirir bens, para ter ali o socorro de alguma necessidade mais urgente, assim por diante. E é importante a gente salientar aqui, gente, que o fato de uma aldeia indígena ter contato com os cidadãos brasileiros, né, não tira dela a identidade indígena. Nós temos muitos exemplos de povos no Brasil que vivem nas grandes cidades e mantêm a cultura da sua família, cultura familiar, árabes, judeus, católicos, italianos, enfim, você pode preservar a sua religião, você pode preservar a cultura da sua etnia, né? E viver perfeitamente em sociedade. Tanto que vários indígenas saíram ali das aldeias, foram viver nas cidades, nos centros urbanos e preservaram a identidade indígena. Aliás, é um direito deles e é algo que tem que ser assegurado. Então, os meios de comunicação não tiram desses povos a identidade, muito pelo contrário, só vai ajudá-los a manter-se informado a respeito da própria situação, das mudanças legais, né, dos direitos que eles têm, podendo assim reivindicar esses direitos, tanto a aquisição quanto o cumprimento desses direitos, assim como as outras pessoas fazem nas cidades. Tanto que uma cidade como São Paulo, por exemplo, nós temos ali várias etnias. Nós temos um bairro ali da Liberdade que tem a presença muito forte da cultura japonesa, por exemplo, e eles vivem dentro dessa cultura e ao mesmo tempo dentro da cultura brasileira de São Paulo. E isso não tira a característica deles. Com os indígenas também, eles podem muito bem entrar em contato, né, com o povo brasileiro e nem por isso perder a identidade. Nós temos uma charge aí que foi publicada no Dia do Índio, né? É de 2012 e faz aí uma certa crítica, né? A pessoa pergunta se o pajé já recebeu algum sinal de esperança para a tribo e ele diz que não, que só recebeu felicitações através dos aplicativos, né? Como o Facebook, o WhatsApp. Uma pequena crítica, assim, de que não basta levar recursos materiais somente, é preciso também que se garantam os direitos dos povos indígenas, não só adquirir esses direitos, mas também preservar esses direitos. E quantos são os indivíduos indígenas que vivem no território brasileiro atualmente? Quanto à densidade demográfica, a população indígena cresceu 4% nas últimas décadas, o que começa a inverter a queda gigantesca sofrida desde 1500, porque desde 1500 vem caindo, e agora está crescendo. É um resultado sutil, mas que representa uma luta intensa pelo resgate e manutenção da cultura indígena no Brasil, né? É algo importante porque não se trata somente de parar e tentar reverter uma queda da população indígena, mas de valorizar a cultura deles, né? Para que eles não precisem negar essa cultura, para que eles consigam sobreviver nas aldeias, que tenham oportunidades, recursos, que na verdade são direitos deles, né? Então, muitos indígenas que precisaram sair das tribos, eles reassumiram sua identidade e suas ações diante dessas tribos, porque eles tiveram que negar em um certo momento, né, a sua etnia para poder sobreviver nos centros urbanos, para não sofrer nenhum tipo de discriminação ou qualquer coisa parecida, até mesmo para ter acesso aos direitos, né, aos documentos, etc. E hoje não, hoje eles podem reassumir isso, porque o indígena ele tem um valor legal maior do que ele tinha.
Sobre dados da população indígena do século XX, né, o antropólogo Darcy Ribeiro, que é muito importante nesses estudos, ele calculou em 1957 a existência de 143 etnias, com a população entre 68.100 e 99.700 indivíduos. Os dados foram retirados dos relatórios da antiga SPI, que era o Serviço de Proteção aos Índios. Essas etnias estão distribuídas ao longo de todo o território brasileiro. Como a gente pode ver aí no mapa, a distribuição da população indígena, tá? Nós temos uma concentração maior de indígenas na região norte, enquanto que a região sudeste, principalmente ali São Paulo, né, para baixo, tem um pouco menos de habitantes indígenas. Mas o fato é que eles estão muito dispersos, né? Eles estão muito espalhados pelo Brasil. Existem tribos que são conhecidas, porém vivem isoladas, fica difícil você contar, né, os habitantes, os indivíduos dessas tribos, e existem evidências de que há tribos desconhecidas, principalmente mais lá no interior da floresta amazônica, né, tribos que são selvagens e que nunca tiveram nenhum tipo de contato com povos fora ali da sua tribo, nem mesmo com outros povos indígenas. Então, na verdade, o número de indígenas no Brasil não é exato, não tem como ser exato no momento por ficar difícil essa contagem. Voltando ao mapa ali, nós temos ali em verde, né, no Amazonas, mais de 80 mil, tá? E por fim ali na tabela, quantidades de indígenas por unidade de federação, mais de 2.000 a 10.000. Nós vemos que no Piauí, né, e lá no Amapá, tá em amarelo também. Não porque não tem indígenas, mas porque a contagem nesses estados ficou prejudicada por uma questão de acesso, tá bom? Mas são estados que têm bastante. A mesma coisa em algumas regiões do Tocantins, de Roraima, do Acre, não significa que não tenham esses povos, mas que, na verdade, essa contagem ficou um pouco mais difícil. Por isso que até São Paulo aparece com um pouco mais de indígenas do que nessas regiões, certo? Outra questão também no litoral, no Espírito Santo, existe uma forte influência indígena, mas também os dados, às vezes, não há o acesso aos dados, ou então não há o acesso à contagem desses povos. Então, o que Olá, a gente peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Então, o que a gente vê em relação à língua indígena é que existe muita diversidade dentro da diversidade. Por quê? Porque embora a gente costume falar da etnia indígena, dentro da etnia indígena existem muitas etnias e, consequentemente, muitas línguas, né? Por exemplo, atualmente se falam mais de 180 línguas entre os povos indígenas e muitas, inclusive, estão sob o risco de extinção. Por outro lado, existem povos indígenas que, embora eles vivam em reservas e mantenham tradições indígenas, eles só falam português. Dentro da classificação indígena, os linguistas fazem a distinção em troncos, famílias, línguas e dialetos. Há dois grandes troncos, que é o Tupi e o Macro-G,
e 20 famílias linguísticas que não apresentam graus de semelhança suficientes para poderem ser agrupadas nesses troncos. Por exemplo, a gente vê aí na legenda do mapa o tupi, num laranja meio salmão, assim, e o G que está em amarelo, tá? E aí nós temos as famílias indígenas que são citadas aí, não são as 20, mas são as mais numerosas, Aruaque, Cariba, Cariri, Pano, Tucano e Charrua, tá? E as suas respectivas cores e onde elas se desenvolveram ou ainda permanecem, tá? Há também famílias de apenas uma língua, às vezes denominadas línguas isoladas, por não se revelarem parecidas com nenhuma outra língua conhecida. Então, a diversidade linguística é muito grande dentro do povo indígena brasileiros. Isso se a gente falar só dos brasileiros. E se a variedade linguística é grande, como a gente pode observar no mapa, que é um mapa todo colorido, a diversidade cultural também. Então, a gente não deve pensar que o índio, né, o indígena, são todos iguais. Não, eles não são. Eles mantêm suas próprias tradições, suas próprias línguas, a forma como eles abordam a natureza é diferente, as religiões são diferentes, não são todas iguais. Então, é preciso que a gente trate com muito respeito a cultura deles. E como que é a vida em uma aldeia indígena? Toda cultura é passada em grande parte de forma oral, de geração em geração. Então, os mais velhos contam histórias e falam das tradições, dos rituais para os mais novos e ensinam os seus descendentes a praticarem essas tradições, esses rituais, ensinam a língua, ensinam a religião e, enfim, tudo que envolve a cultura. Isso inclui também o manejo dos instrumentos para trabalho, né? Para obter os recursos, o alimento, a arte também, tudo é ensinado de geração para geração. As relações de parentesco, então, são muito importantes porque são elas que vão fortalecer a cultura e manter as tradições. Existem muitas alianças entre as famílias indígenas dentro da aldeia e também entre as aldeias, através de casamentos, para obter vantagens políticas e econômicas que beneficiem ambas as famílias, né, ou ambas as aldeias, e elas envolvem também trocas de terras, trocas de mercadorias, né? Então, assim, através desses casamentos, muitas tribos se tornam parceiras, se tornam tribos amigas, e assim elas garantem não só a manutenção das suas culturas, mas também a segurança entre si. As habitações dentro das tribos indígenas varia muito, tá? Pode ser uma oca gigantesca, onde moram várias famílias, como pode ser uma oca menor, como a gente vê na foto, onde vive uma única família, ou uma família pequena, né? E o conjunto dessas habitações formam a aldeia. Elas são comandadas por lideranças locais, cada tribo, cada povo vai ter uma forma de escolher esse líder, seja através da idade, né, o mais velho, seja através da hereditariedade. Então, uma família, ela tem ali o poder e vai passando de pai para filho. Geralmente são chamados de caciques, né? Pode ser escolhido democraticamente ou por algum tipo de conselho indígena, enfim. Como eu disse, a diversidade é muito grande e, logicamente, existe uma grande variedade de formas de se escolher os seus líderes. Além desses líderes que vão comandar a parte econômica e política da aldeia, né, do povoado, também existem os líderes espirituais que são respeitados, tão ou mais do que esses chefes, né, que são pajés, xamãs. Existem algumas pessoas que se destacam naquela comunidade através da pesca, do cultivo da terra ou de uma forma de arte, acabam também exercendo uma espécie de liderança, então existe uma variedade muito grande. Para saber um pouco mais como que é uma aldeia indígena por dentro, tem esse link aí que vai mostrar essa aldeia da foto, Tabacu, e que fica em Itanhaém, Peruíbe, em São Paulo, e muita gente não sabe que um estado como São Paulo, por exemplo, tem aldeias indígenas, mas tem sim, assim como tem comunidades quilombolas, tá? Então, essa daí é um exemplo. Quiser saber mais como que é a cultura deles, é só acessar o link.
Então, quando a gente se propõe a falar de cultura indígena, eu tenho a impressão de que eu não consigo trazer é, todo o conteúdo significativo necessário para vocês, e é verdade. Como a gente viu, existe uma diversidade tão grande de povos indígenas no Brasil, que falar de todas as tradições, de todas as narrativas, né, que envolvem as lendas, os mitos, o folclore indígena, falar das danças, da cultura de pintar o corpo, da religião, enfim, tudo isso seria necessário um curso todo voltado para isso, tamanha diversidade e riqueza desses povos, né? Então, eu escolhi alguns exemplos que eu acho significativo para a gente conhecer, né? Primeiro, a questão da mitologia indígena, que nós conhecemos superficialmente das aulas de história desde muito pequenos, mas que seria interessante categorizar um pouco, né? Nesse vídeo que vocês têm aí, vocês podem conhecer um pouco mais a respeito dessa mitologia. Sugiro também que pesquisem, né, um pouco mais a fundo essa mitologia, porque existem várias histórias muito interessantes, né? Histórias que fazem parte não só da cultura deles, mas que são uma das nossas matrizes aqui, né? Das nossas matrizes étnicas. Nós temos no folclore brasileiro grandes lendas e também personagens que são inspirados nas tradições indígenas. Foram algumas histórias criadas por eles, outras que foram passadas através deles, né? Mas que valem a pena. Como Curupira, por exemplo, né? Então, quem quiser também conhecer melhor essa cultura, tem o link aí do Brasil Escola, né? Vocês veem aí nessa foto, eu acho que essa foto é muito significativa, ela já diz bastante coisa. Primeiro que dá para ver que é uma dança, mas além dessa dança, a gente consegue ver que há instrumento musical, né? Um chocalho, pelo menos eu acredito que o nome seja esse, pode ser que tenha um outro, mas todos os ornamentos, né, toda a produção deles. Então, é uma cultura com uma riqueza muito grande, e quem quiser se aprofundar mais, fica a dica aí de estudos da mitologia e também dessa cultura indígena. Para finalizar, eu já disse que muitas das tradições e das narrativas indígenas são passadas oralmente, né? Através dos contos, que são feitos pelos mais velhos da tribo. Aqui, então, eu vou dar um espaço para literatura. Por exemplo, Daniel Munduruku, ele reuniu contos indígenas brasileiros e de várias etnias, de várias tribos, de várias linguagens. Colocou nesse livro, que é um livro interessante, um livro riquíssimo, e é uma forma de você conhecer a cultura desses povos através da literatura. Além disso, eu trouxe também um link para quem quer trabalhar a cultura indígena na sala de aula. Chega o dia do índio, os professores só veem como opção vestir as crianças de índio. Não acho legal, isso é apropriação cultural, a gente precisa parar com isso, tá? E então, por que não contar histórias indígenas para essas crianças? E aí tem um link com 10 livros para trabalhar a cultura indígena na sala de aula. Um deles é esse Contos dos Meninos Índios, que é um livro muito bonitinho e que você pode fazer uma roda ali de histórias e contar isso, pode até criar os personagens através de bonecos, né? Através de imagens virtuais, enfim, usar os recursos que você tem. Além disso, tem a literatura para adultos também, mas que também pode ser para crianças, porque são livros para diferentes faixas etárias, porque nem só de Peri vivem as representações da cultura indígena na literatura brasileira. O que quer dizer isso? A gente tem a famosa obra O Guarani, né, que é um símbolo, um dos primeiros símbolos, uma das primeiras representações da miscigenação entre um indígena e uma moça branca, né, uma moça portuguesa, mas que teve o seu valor na época, mas que hoje nós temos mais opções e nós temos opções mais realistas, mais de acordo
com a atualidade, né? E aqui nós temos 5 dicas nesse link que eu coloquei aí também do blog da Estante Virtual. Então, não falta material para a gente trabalhar a cultura indígena, principalmente no Dia do Índio, tá? A cultura indígena deve ser inserida durante todo o ano, que isso está nos parâmetros curriculares nacionais, está no referencial curricular e tudo mais. Mas, principalmente nesse dia tão importante em que a gente deve valorizar, é preciso manter um pouco de respeito com essa cultura e pararmos de fazer apropriação cultural. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!